orações, a gente tenta fazer um monte de coisa, e boa parte das coisas que a gente tenta fazer, a gente não consegue fazer. E aí, como pode Deus, sendo tão poderoso, ele ser a imagem dele ser parecida comigo? E aí, quando a gente começa a olhar para a Bíblia, a gente percebe que os seres humanos, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas eles abriram mão dessa imagem e semelhança de Deus. Antes de falar em que somos a imagem e semelhança de Deus, o mais importante é a gente entender que existiu em algum momento, na história da humanidade, um momento em que nós éramos parecidos com Deus, que nós éramos parecidos a tal ponto em ser quase iguais a Deus, mas nós abrimos mãos dessa semelhança com Deus. Nós começamos a fazer coisas que nos distanciaram de Deus. Nós começamos a praticar coisas que nos distanciaram de Deus. E aí, quando a gente olha para isso, a gente percebe que existia um momento em que eu e você éramos a imagem de Deus, mas nós abrimos mão dessa imagem. Nós pegamos essa imagem de Deus que estava em nós, e a gente colocou essa imagem em um monte de outras coisas. Deus veio e nos deu poder. Deus deu a nossa capacidade de poder viver muito tempo. Mas chegou um momento que nós passamos a construir coisas e dar uma importância tão mais importante do que a Deus. Existiu um momento que nós construímos objetos e demos mais importância a esses objetos do que a Deus. Existiu um momento que nós demos mais importância às criaturas que Deus fez do que o que Deus colocou na nossa vida. Existiu um momento que nós abrimos mão da presença do Espírito Santo na nossa vida e nós colocamos mais atenção a um monte de objeto, a um monte de quinquilharias que Deus fez, e que nós estragamos e que nós construímos e começamos a adorar. Existiu um momento que nós tiramos a adoração que nós direcionávamos a Deus e nós colocamos em um monte de objetos que não merecem nenhum tipo de adoração. E nesse momento eu não estou fazendo crítica à religião de ninguém, mas eu estou fazendo crítica ao comportamento humano. Existe um momento na nossa vida que a gente dá mais importância a uma pessoa, a um ser, até aos nossos filhos, a nossa família, do que a Deus. Existe um momento que a gente abre mão de estar na presença de Deus por causa de um monte de outra coisa que não tem utilidade alguma. Mas existe um momento que Deus, mesmo vendo que nós abrimos mão dessa semelhança, Ele vem e nos encontra. E nesse encontro com Deus, Ele procura fazer morada em nós. Nós que nascemos, nós que vivemos e nós que morremos, nós, em algum momento, Deus nos encontra e Ele entra dentro de nós e faz morada. E naquele momento que abrimos mãos de ser imagem de Deus, Deus vem e nos convida a dentro de nós poder resplandecer a presença dEle. E de novo sermos feitos parecidos com Ele e sermos feitos à sua imagem. Em que somos a imagem de Deus? Nós não somos imagem de Deus nessa carapaça que está aqui fora. Mas da mesma forma que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, eu e você, no momento que nós damos a mão e nós conseguimos viver em unidade, em parceria, em comunidade, viver junto, lutar junto, batalhar junto, nesse momento nós somos imagem e semelhança de Deus. Aquele ser humano que abriu mão da imagem de Deus, começou, ao invés de batalhar pelo seu irmão, começou a matar o seu irmão, começou a apontar o seu irmão, começou a agir de forma errada com o seu irmão. Mas existe um momento em que Deus entra dentro de nós e nós podemos assim ter parceria com os nossos irmãos e poder fazer igreja, poder fazer eclésia, poder fazer um grupo em parceria para poder darmos as mãos e glorificarmos a Deus. Então nessa noite eu te convido a uma única e exclusiva coisa: abra o seu coração e permita que o Espírito Santo entre na sua vida e que essa igreja volte e seja sempre a imagem e semelhança de Deus. Que Deus olhe para nós e não veja a beleza simplesmente na nossa carapaça, mas veja a presença dele em nós e sejamos lindos, sejamos belos nos nossos comportamentos junto com os nossos irmãos. Que possamos dar as mãos juntos, caminhar juntos, porque hoje estamos andando aqui, Vai chegar um momento que nós morreremos aqui, mas chegará um momento que iremos abrir os olhos nas mansões celestiais e poderemos caminhar junto com o nosso irmão em ruas de ouro e caminhar junto com Cristo para as bodas do Cordeiro. Nessa noite, não vamos abrir mão de ser a imagem e semelhança de Deus, mas vamos permitir que junto com os nossos irmãos sejamos semelhança de Deus.
e a imagem de Deus na terra. Que é na hora que uma pessoa passar lá fora e olhar para cá, aqui para dentro, que ela não veja nem a mim, porque senão ela vai ficar muito triste, e nem a você, mas que ela veja todos nós, e na nossa fisionomia ele veja e ela veja Deus em nós, que veja Cristo em nós, que veja o Espírito Santo dentro de nós e dentro dos nossos comportamentos. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.